O chão vibrou na garagem. Uma ligação do hospital trouxe más notícias. Um estranho dizia ter a chave da própria casa. 3 histórias reais de invasão domiciliar. Use fones. Este episódio reúne 3 relatos de invasões em casa. Histórias enviadas e adaptadas, com nomes e locais alterados para preservar a privacidade. Ouça com cautela. Nem toda invasão deixa marcas visíveis. Às vezes, o que mais pesa é o silêncio depois. História 1. A casa que tremia. O chão vibrou às 23h30. Eu estava no quarto acima da garagem e sabia que ninguém da minha família voltaria naquela noite. Mesmo assim, a porta estava subindo sozinha. Use fones. Respira fundo. O que eu vou contar é um relato real. Nomes e detalhes foram alterados para preservar a privacidade, mas a sensação, essa continua igual. Se esse tema te afeta, vá devagar. É sobre invasão dentro de casa e sobre como a gente percebe tarde demais que alguém já conhecia cada canto. Eu era universitário. Morava com meus pais, em um sobrado simples numa rua de bairro residencial. O meu quarto ficava bem em cima da garagem, uma daquelas construções em que o piso vibra sempre que o portão abre. Naquela sexta-feira, meus pais tinham viajado para visitar familiares. Eu fiquei sozinho. Planejava uma noite comum, jantar leve, videogame desligado, livros abertos sobre a escrivaninha. Chovia fraco, aquele tipo de chuva que embala, mas não atrapalha. As horas passavam lentas. O relógio digital da cabeceira marcou 23h29. E no minuto seguinte, o barulho metálico ecoou por baixo do piso. O motor da garagem. O portão estava subindo. O meu corpo reagiu antes da mente. Levantei da cama com o coração acelerado. Pela janela, consegui ver a lâmpada amarela do quintal iluminando o espaço vazio. Não havia carro entrando. Só o portão aberto, subindo devagar, rangendo como se alguém tivesse o controle remoto em mãos. E o detalhe que me travou a respiração foi esse. O carro da família não estava em casa. Estava com os meus pais, a dezenas de quilômetros dali. Ninguém deveria ter aberto aquele portão. Peguei o celular. Com dedos trêmulos, disquei o número de emergência e deixei a chamada no bolso sem falar nada. Eu sabia que qualquer som seria registrado. Peguei também um taco de beisebol que guardava no closet desde adolescente. O peso da madeira parecia pequeno para o tamanho do silêncio que vinha da casa. Do corredor ouvi murmúrios, passos abafados sobre o carpete. Havia mais de uma pessoa, eles estavam dentro, subindo pela ala dos quartos. Encostei a testa na parede, tentando ouvir o ritmo da respiração do intruso. Não era imaginação. Alguém estava no andar de cima. Entrei devagar no closet dos meus pais, tentando evitar que a madeira do piso rangisse. O taco de beisebol firme na minha mão direita. Na esquerda, o celular já conectado. A ligação captava cada ruído. A chuva batia mais forte contra a veneziana. O ar parecia parado, denso. O cheiro da casa mudou. Misturava madeira molhada e suor frio. No silêncio entre os ruídos, eu escutava o meu próprio coração. Cada porta semi-aberta parecia me olhar de volta. A casa, que sempre foi abrigo, agora soava como um labirinto. No quarto dos meus pais, a cena era clara. Gavetas abertas, roupas pelo chão. Alguém procurava algo específico. Não era roubo apressado, era metódico. De repente, uma sombra se moveu na lateral. Antes que eu pudesse reagir, um impacto forte atingiu a minha cabeça. Blackout. Quando recobrei a consciência, eu estava deitado no chão frio da sala. A boca tinha gosto metálico. A luz da cozinha piscava e a porta dos fundos estava aberta, batendo com o vento. O celular ainda estava no meu bolso, chamada ativa. Do outro lado, uma voz distante perguntava se havia alguém na linha. Os intrusos já não estavam. Na pressa da fuga, deixaram pegadas molhadas no tapete da sala. O rastro seguia até a porta dos fundos.
e depois desaparecia na grama do quintal. Sirenes ecoaram na rua. Foi então que percebi. A ligação tinha funcionado. A polícia chegara rápido, alertada pelo som captado. Mas ninguém foi pego naquela noite. Só ficou a sensação. A minha casa já não era a mesma, e o invasor conhecia detalhes demais para ser apenas um estranho. Nos dias seguintes, a pergunta que não saía da minha cabeça era simples e insuportável. Como eles entraram? O portão automático não abre sozinho. Alguém tinha o controle, ou sabia onde encontrar um. Percebi, tarde demais, que o botão sem fio do carro estava destravado dentro do veículo. Bastava apertar e o portão obedecia. Mas quem sabia disso? Quem conhecia essa vulnerabilidade? Depois daquela noite, a casa ficou diferente. Eu ainda morava nela, claro, mas os cantos pareciam ter outra respiração. Cada estalo da madeira, cada rangido do portão de ferro, me lembrava da sensação de que alguém já tinha entrado, vasculhado, tocado nos lugares que deveriam ser só nossos. Meus pais tentaram minimizar. Disseram que foi sorte a ligação ter ficado ativa, que os invasores não conseguiram levar nada de valor. Mas não era isso que me perturbava. O que me tirava o sono era a ideia de que quem entrou conhecia a casa. Sabia do botão do carro. Sabia que eu estava sozinho. Nos primeiros dias não consegui dormir direito. Eu deitava e ficava encarando o teto, esperando o barulho metálico da garagem recomeçar. Às vezes, me pegava levantando de madrugada, só para conferir se o controle ainda estava dentro do carro. Depois escondi o aparelho numa gaveta do meu quarto, mas a paranoia já estava instalada. Não era só o medo da invasão. Era a certeza de que havia uma brecha na nossa rotina que alguém do lado de fora conhecia. Contei para um amigo próximo da faculdade. Ele ouviu com atenção e disse que provavelmente era só coincidência, que bandidos testam botões até achar um sinal. Mas não era assim. O portão da nossa casa não tinha falhas. Não abria sozinho. Alguém sabia do botão destravado. E isso não é coisa que se descobre ao acaso. Na semana seguinte, instalei câmeras simples de movimento. Aquelas baratas que gravam direto no cartão de memória. Passei noites revendo cada alerta. E em uma madrugada, às 2h40, o sensor pegou uma sombra perto do carro. Não dava para identificar rosto, mas era uma silhueta que se movia com calma, como quem já sabia onde estava pisando. A sombra não tentou abrir nada. Só caminhou pelo quintal, parou diante da porta da garagem e ficou ali, imóvel, por alguns segundos. Depois sumiu, sem acionar mais nenhum alarme. Mostrei para meus pais. Eles ficaram tensos, mas disseram que podia ser vizinho, algum gato passando. Só que eu sabia, não era um animal, era gente. E a posição do corpo era de quem observava, de quem esperava algo. Voltei a dormir no quarto de cima, mas agora deixava o taco de beisebol ao lado da cama. E cada vez que a madeira vibrava com algum barulho, eu acordava com o coração disparado. Um tipo de vigília forçada, como se a casa dependesse de eu estar alerta para continuar de pé. Certa noite, um detalhe me gelou ainda mais. Ao chegar em casa, percebi que a porta da frente tinha arranhões novos, bem próximos da fechadura. Não era sinal de tentativa de arrombamento violento. Eram arranhões finos, como se alguém tivesse testado chaves, uma por uma. Passei os dedos e senti as marcas recentes. Aquela porta tinha sido tocada por mãos que não eram nossas. A dúvida me corroía. Será que alguém já tinha feito cópia da chave? Ou será que estavam apenas testando? Eu não tinha resposta. Alguns dias depois, voltei a ouvir barulho de passos sobre o carpete do corredor. Dessa vez, me levantei sem hesitar, taco na mão, e fui até a escada. A casa estava silenciosa, só a chuva fina lá fora. Mas o detalhe que me fez gelar foi outro. O portão da garagem estava fechado. Ninguém poderia ter entrado. E mesmo assim, eu juro que ouvi passos. Contei isso para os policiais que investigaram a primeira invasão. Um deles, mais velho, me olhou sério e disse:
Às vezes eles voltam só para observar. Querem ver se você muda a rotina. Querem entender quanto tempo leva para reagir. Ouvir aquilo não me trouxe alívio. Trouxe a certeza de que eu estava sendo estudado, como se fosse parte de um jogo que eu não conhecia as regras. Comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. Um carro estacionado sempre no mesmo ponto da rua. Um vizinho novo que nunca falava com ninguém. O carteiro que parecia olhar demais para a porta antes de deixar as correspondências. Talvez fosse só a paranoia crescendo, mas o fato é que eu já não confiava em nada. Cada rosto desconhecido me parecia cúmplice. Houve uma madrugada em que acordei com a sensação de que a cama tinha tremido. Olhei para o relógio. 23h30. A mesma hora da primeira invasão. Levantei apavorado e desci correndo, só para encontrar o portão da garagem fechado. Mas o silêncio da casa parecia carregado, como se alguém tivesse acabado de sair. Foi nessa noite que tomei uma decisão. Eu não ia mais esperar passivamente. Instalei trancas novas, mudei a rotina de acender e apagar luzes e passei a verificar todas as portas 2 vezes antes de deitar. Mas no fundo, eu sabia que nenhuma dessas medidas garantia nada. Quem entrou uma vez pode entrar de novo. E talvez já tenha estado dentro outras vezes, sem que eu soubesse. O tempo passou. A rotina voltou ao normal. Mas até hoje, quando deito e ouço o estalo da madeira, sinto o corpo se preparar para reagir. A memória do portão subindo sozinha nunca saiu da minha cabeça. E a pergunta também não. Se alguém sabia que o botão estava destravado dentro do carro, quem contou e por quê? Nem sempre a invasão mais assustadora é a que leva objetos. Às vezes, o que fica é a certeza de que alguém conhece a sua casa tão bem quanto você e está esperando a hora de voltar. Esse foi o meu relato. Eu sigo em frente. Mas a cada sexta-feira à noite, quando o relógio marca 23h30, o corpo lembra. E a casa, mesmo em silêncio, parece respirar diferente. História 2. A ligação do hospital. Eu nunca esqueço daquela noite. Era pouco depois das 9 da noite, 21h10 no relógio da cozinha. Eu tinha acabado de preparar o chá da minha mãe, que já estava deitada no quarto. Ela é idosa, com problemas de saúde, e eu cuidava dela desde que a gente se mudou para aquela casa de 2 andares, num bairro novo, ainda em formação. A televisão estava ligada na sala, volume baixo. Eu arrumava umas coisas na mesa quando o telefone fixo tocou. Estranhei, porque quase ninguém ligava naquele número. E quando atendi, a voz do outro lado se apresentou de maneira firme e calma. Sou enfermeira do pronto-socorro municipal. Sua mãe deu entrada agora. Precisamos de um acompanhante. Na hora, meu coração gelou. Eu estava cuidando dela havia minutos. Tinha visto ela tomar os remédios. Tinha ajeitado os travesseiros. Mas a voz parecia segura, profissional, com detalhes demais para ser só engano. A suposta enfermeira disse o nome completo da minha mãe. Citou o bairro onde morávamos. Até mencionou uma cirurgia que ela tinha feito meses antes. Tudo batia. E foi isso que me fez acreditar. Corri até o quarto. Minha mãe dormia tranquila, mas na pressa, achei que fosse um lapsus, uma confusão. Ou que talvez ela tivesse sido levada antes de eu notar. Não pensei muito. A voz do outro lado insistia. Venha o quanto antes. Estamos aguardando. Eu larguei tudo, peguei a chave do carro e saí. Na cabeça só passava a imagem da minha mãe sendo levada de ambulância, sem eu ao lado. Atravessei a cidade em poucos minutos, ignorando sinais, acelerando como se cada segundo fosse decisivo. Quando cheguei ao hospital, o pronto-socorro estava relativamente calmo. Corri até a recepção e perguntei pelo nome da minha mãe. A atendente digitou no sistema e respondeu com frieza. Senhor, não temos ninguém com esse nome internada hoje. Meu corpo inteiro arrepiou. Insisti, dei detalhes, falei da ligação, mas a mulher olhava para mim como se eu fosse louco. Não houve nenhuma ambulância com essa paciente.
Eu tirei o celular do bolso para mostrar as últimas chamadas. Número local, identificação clara, como se fosse realmente do hospital. Desorientado, liguei para casa. E quem atendeu foi a própria minha mãe. Com a voz calma, perguntou por que eu estava demorando tanto. Foi como se o chão tivesse sumido sob os meus pés. Saí correndo do hospital, sem olhar para trás, o coração batendo como se fosse explodir. Quando cheguei em casa, a cena era pior do que eu poderia imaginar. A porta estava destrancada, a sala estava revirada. A televisão tinha sumido, as gavetas do aparador estavam abertas e os objetos espalhados pelo chão. Corri até o quarto da minha mãe. Ela estava lá, assustada, mas ilesa. Alguém tinha entrado enquanto eu corria pelo hospital. E não foi só roubo comum. Eles levaram a televisão, algumas joias. Mas o que mais me perturbou foi o que percebi depois. As molduras de fotos da família estavam vazias. As fotografias tinham desaparecido. E a caixa com receitas médicas da minha mãe também tinha sumido. Sentei no chão sem ar. Não era um assalto aleatório. Parecia um ataque calculado, como se alguém quisesse muito mais do que objetos de valor. Era como se quisessem desmontar a nossa identidade. Como se a própria memória da casa tivesse sido levada. Nos dias seguintes, a sensação de exposição não passou. Quanto mais eu pensava, mais percebia que a ligação tinha sido feita para me afastar. Alguém sabia exatamente como me tirar de casa. Sabia detalhes médicos da minha mãe. Sabia que eu sairia correndo sem pensar duas vezes. E o pior, não consegui descobrir como eles tiveram acesso a tantas informações. Era um círculo fechado. Ou alguém do nosso convívio passou adiante, ou havia algo muito maior por trás. Depois da invasão, a casa parecia outra. A cada canto olhado, eu reparava na ausência. Não era só a falta da televisão ou das joias. Era a falta das fotos na parede. A falta das receitas médicas na gaveta. Eram lacunas gritantes, como se tivessem arrancado páginas inteiras da nossa vida. Minha mãe tentava se mostrar calma, mas eu percebia o medo nos olhos dela. Ela passou a dormir com a porta trancada por dentro. E cada vez que o telefone tocava, o corpo dela encolhia. Eu também não conseguia mais ouvir aquele som sem sentir o coração disparar. Fizemos o boletim de ocorrência. A polícia ouviu, anotou, e disse que era provavelmente uma quadrilha especializada em golpes. Mas quando eu mencionei que tinham levado fotos e frascos de remédio, o policial me olhou com uma expressão diferente. Não comentou nada, mas eu percebi que aquilo não era tão comum. Nos dias seguintes, tentei refazer os passos. Liguei de volta para o número que tinha aparecido no identificador. Chamava como se fosse o hospital, mas ninguém atendia. Depois, descobri que o número não existia de verdade. Era um spoofing, como chamam. Falsificação de número para parecer confiável. Alguém tinha investido tempo e cuidado para planejar aquela chamada. Comecei a desconfiar de tudo. Na farmácia, me perguntei se algum atendente tinha passado informações. No consultório da minha mãe, pensei se a ficha médica tinha sido acessada por gente de fora. Até em conhecidos próximos eu pensei, alguém que tivesse detalhes sobre nossa vida e que pudesse vendê-los para criminosos. Era uma sensação sufocante. O perigo não estava só do lado de fora. Podia estar dentro da nossa própria rede de relações. Uma noite, sentei com minha mãe para tentar entender se alguém tinha perguntado demais nos últimos meses. Ela lembrou de uma ligação estranha, semanas antes, de alguém que se apresentou como pesquisador da área da saúde. Tinha feito perguntas sobre idade, cirurgias, rotina de remédios. Ela respondeu achando que era coisa do posto de saúde. Foi aí que caiu a ficha. Aquela coleta de dados podia ter alimentado o golpe, cada detalhe usado contra nós. O que me assombrava não era só o assalto. Era a sensação de que alguém tinha estudado nossa família, como se estivéssemos em um tabuleiro de xadrez e nós fôssemos as peças mais fáceis de mover. Comecei a reparar mais na rua. Notei um carro estacionado na esquina em horários estranhos. As luzes se acendiam, ficavam um tempo,
e depois se apagavam. Anotei a placa, mas quando passei para a polícia, disseram que não havia nada suspeito registrado. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observado não ia embora. Reforcei a segurança da casa. Troquei fechaduras, coloquei trancas adicionais. Mas no fundo eu sabia, se eles tinham conseguido tantas informações íntimas, nenhum cadeado bastaria. O que estava em risco não era a porta de entrada, era a nossa identidade. Semanas depois recebi outra ligação. Dessa vez, no celular. Número desconhecido. Atendi com a respiração presa. Do outro lado, silêncio. E depois uma voz masculina dizendo apenas uma frase. Você voltou rápido demais. A ligação caiu. Nunca mais conseguiram rastrear. Aquilo confirmou meu medo. Eles estavam testando, brincando com a nossa reação e sabiam que eu estava em alerta. Minha mãe ficou cada vez mais reclusa. Parou de sair sozinha, passou a desconfiar até de visitas antigas. E eu, que sempre tentei ser racional, percebia que havia um peso maior naquela história. Não era apenas roubo. Era como se alguém quisesse nos apagar em detalhes, nos desmontar peça por peça. Eu ainda me pergunto, por que levar fotos de família? Por que receitas médicas? Essas coisas não têm valor de revenda. Tem outro tipo de valor. Valor de identidade, de memória, de controle. Alguns amigos sugeriram que poderia ser tentativa de fraude, roubo de identidade, documentos falsos. Pode até ser. Mas a maneira como a ligação foi feita, a frieza de usar o nome da minha mãe, o detalhe da cirurgia, tudo isso me pareceu mais pessoal, mais calculado, como se alguém muito próximo tivesse colaborado. Até hoje, cada vez que o telefone toca em casa, eu sinto o mesmo arrepio daquela noite. Eu atendo, mas nunca sem medo. E todas as vezes a pergunta volta. Quem tinha tanto interesse na nossa vida a ponto de roubar lembranças? Quem precisava tanto das nossas fotos, da nossa história, que não se contentou em levar apenas objetos? Eu não tenho resposta. Só tenho a lembrança daquela voz calma, se passando por enfermeira, me chamando pelo nome, me convencendo a sair de casa. E tenho também a imagem das molduras vazias na estante. Um espaço em branco que pesa mais do que qualquer roubo material. Até hoje, quando passo em frente a hospitais e ouço o som distante de uma chamada de pronto-socorro, meu coração acelera. Não é só o medo de reviver a cena. É a lembrança de que, naquela noite, alguém sabia exatamente como me manipular. E conseguiu. Se um dia eu descobrir por que levaram nossas fotos, talvez eu tenha a chave para entender o resto. Mas até lá, a dúvida continua sendo o pior tipo de invasão. História 3. O ex-inquilino que voltou. Era uma quinta-feira à noite, 23 horas em ponto. Eu estava sozinho em casa, mexendo no computador, quando alguém começou a bater na porta da frente. Não era batida de visita educada. Eram golpes fortes, repetidos, como se a pessoa do outro lado tivesse pressa ou raiva. Levantei meio assustado, tentando imaginar quem poderia ser a essa hora. Antes mesmo de chegar perto, ouvi a voz: "Abre a porta, esta casa é minha." Fiquei paralisado. Eu moro aqui há quase 2 anos. O aluguel está em dia. Contrato renovado. Quem falava com tanta certeza assim? Olhei pelo olho mágico. Um homem alto, rosto fechado, uma pasta preta debaixo do braço. Ele parecia mais nervoso do que bêbado, mais determinado do que perdido. Respondi sem abrir. "O senhor deve estar enganado. Esta casa está alugada, eu moro aqui." Do outro lado ele bateu mais forte e disse: "Você é o invasor. Eu tenho as provas." Senti o estômago embrulhar. Provas? Do quê? Antes que eu pudesse perguntar, ele abriu a pasta e ergueu papéis contra o vidro do olho mágico. Não dava para ler tudo, mas parecia um contrato de aluguel antigo. Ele dizia que era a escritura dele, que a casa estava no nome dele. Eu pensei em chamar a polícia na mesma hora, mas algo me fez hesitar.
Aquele homem não parecia apenas agressivo. Ele parecia certo demais do que dizia. Resolvi ligar para o proprietário, o meu locador. Expliquei a situação em voz baixa, enquanto ainda observava pelo olho mágico. O dono do imóvel me pediu calma. Disse que estava tudo regularizado, que eu ignorasse. Mas ignorar era impossível, porque o sujeito não parava de bater. Em determinado momento, ele fez algo que me gelou. Tirou do bolso uma chave, enfiou na fechadura da porta e tentou girar. O som metálico ecoou dentro do corredor. A chave não rodou completamente, mas chegou a entrar. Era uma cópia quase perfeita. Travei a maçaneta com a mão, sentindo a pressão do outro lado. Meu coração batia no ritmo da chave raspando o metal. Depois de alguns segundos de tensão, ele desistiu. Bateu a pasta na porta e gritou: "Você vai sair daqui. Eu volto." E se afastou. Fiquei parado, segurando a respiração até ouvir os passos sumirem na calçada. Liguei para a polícia, que veio minutos depois. Expliquei tudo, mostrei a pasta de papéis que ele tinha exibido, mas não tinha como comprovar nada. A orientação foi registrar ocorrência e reforçar as fechaduras. Segundo eles, provavelmente era algum golpe, algum desentendimento antigo do locador. Naquela noite, quase não dormi. E quando finalmente consegui, foi só para acordar com um detalhe ainda mais perturbador. Encontrei debaixo da porta um envelope fino. Dentro havia cópias de documentos, contratos antigos de aluguel, cartas endereçadas a alguém com o mesmo sobrenome do homem da noite anterior. E o pior de tudo, fotos. Eram selfies do próprio homem. Em cada cômodo da casa, na sala, no quarto, na cozinha, fotos recentes pela iluminação, pelo estado dos móveis, fotos que não bati, mas que mostravam ele sorrindo como se fosse o verdadeiro morador. Quando vi aquilo, o sangue gelou. Não era só um estranho batendo na porta, era alguém que tinha acesso de verdade à casa, alguém que já tinha estado ali, talvez até durante a minha ausência. Levei o envelope à delegacia. Os policiais olharam com desconfiança. Disseram que podia ser montagem, que ele talvez tivesse acesso antigo antes da reforma. Mas eu sabia. Aquelas fotos tinham sido tiradas depois que eu me mudei. Havia objetos meus no fundo das imagens. Um livro, uma xícara, até um casaco pendurado. Coisas que não existiam ali antes. Foi nesse momento que percebi. Ele não estava apenas reivindicando um espaço. Ele estava mostrando que podia entrar a qualquer hora, que conhecia a casa por dentro, como se nunca tivesse saído. Nos dias seguintes, comecei a reparar em pequenos sinais. Um copo fora do lugar. Uma janela que eu tinha certeza de ter fechado, aberta pela manhã. Um barulho de passos quando eu estava no andar de cima. Era como se alguém testasse meus limites. Como se a casa tivesse memória dupla, a minha e a dele. Cada vez que eu deitava, ficava imaginando a chave rodando do lado de fora. A ideia de que alguém tinha uma cópia corroía meu sono. Conversei de novo com o proprietário, que jurou nunca ter dado chave a ninguém além de mim. Mas aquele envelope dizia o contrário. Alguém tinha duplicado, e agora me fazia saber disso. Depois do envelope com as fotos, eu já não conseguia viver em paz dentro da minha própria casa. Passei dias tentando achar uma explicação racional, mas toda tentativa acabava no mesmo ponto. Alguém tinha estado lá dentro, com tempo suficiente para se fotografar em cada cômodo. E o detalhe que me sufocava era que aquelas imagens eram recentes. Não eram lembranças antigas, eram registros quase atuais da minha vida. Troquei todas as fechaduras. Gastei dinheiro com chaveiro, instalei correntes novas, até comprei uma tranca digital para a porta da frente. Por alguns dias isso me deu uma sensação de controle, mas no fundo eu sabia que qualquer pessoa com paciência e experiência suficiente podia entrar de novo. Afinal, alguém já tinha feito isso sem que eu percebesse. 2 semanas se passaram. Eu tentava retomar a rotina, mas dormia mal, com o ouvido atento a qualquer estalo.
E foi em uma madrugada chuvosa que percebi que nada tinha mudado. Acordei com um barulho no andar de baixo. Desci devagar, taco de beisebol na mão, e encontrei a sala revirada. Não havia sinais de arrombamento, porta intacta, janelas fechadas. E mesmo assim, gavetas abertas, objetos fora do lugar, armário mexido. Na mesa da sala, havia outro envelope. Dentro, mais fotos. Dessa vez não eram só selfies do homem. Eram fotos de mim, dormindo no sofá, lendo na varanda, lavando louça na cozinha. As mãos tremeram tanto que quase derrubei o envelope no chão. Não havia mais dúvida. Eu estava sendo vigiado, registrado, como se fosse apenas parte de um jogo de posse. Corri até a delegacia. Levei tudo. Os policiais me ouviram, mas a reação foi quase de indiferença. Disseram que talvez fosse montagem, que as fotos podiam ter sido tiradas de fora, com zoom. Mas eu sabia. A distância das imagens, o ângulo, a proximidade, aquilo tinha sido feito de dentro. Fui até o proprietário mais uma vez. Dessa vez, ele parecia incomodado, como se houvesse algo que não queria admitir. Quando insisti, ele acabou revelando. O inquilino antes de você era problemático. Saiu brigado, deixou contas, mas conhecia cada detalhe da casa. Eu nunca mais falei com ele, mas pelo visto, ele não esqueceu. O coração disparou. Aquela figura que batia na minha porta, que dizia que a casa era dele, era realmente um ex-inquilino. Mas por que tinha uma chave? Porque tinha documentos tão recentes. E principalmente, porque tinha fotos minhas. Naquela noite, dormi com todas as luzes acesas. Cada sombra me parecia suspeita. E quando o vento batia na janela, eu me levantava como se alguém estivesse tentando entrar. Eu já não sabia distinguir o que era paranoia do que era real. Uma madrugada, o barulho não foi de vento. Foram batidas na porta, as mesmas de antes, fortes, insistentes. Esta casa é minha, a voz repetiu. E então, um detalhe novo. Ele escorregou outra chave pela fresta inferior da porta. Quando peguei, vi que era uma cópia idêntica à minha nova fechadura digital, mas com chip desativado. Era uma provocação. Um aviso de que ele ainda tinha acesso a versões anteriores, de que podia estar sempre um passo à frente. Eu gritei, ameacei chamar a polícia, mas ele não respondeu. Quando abri a janela, a rua estava vazia. Nenhum carro, nenhuma pessoa. Só a chave no meu chão como prova de que alguém jogava comigo uma partida desigual. Contei tudo a amigos próximos que sugeriram que eu me mudasse. E eu pensei nisso muitas vezes. Mas a cada caixa que eu começava a arrumar, vinha uma sensação estranha, como se estivesse cedendo. Como se, ao sair, eu estivesse confirmando que a casa nunca foi realmente minha. E talvez fosse isso que ele queria. O tempo passou, mas os sinais não pararam. Objetos sumiam e reapareciam. Quadros mudavam de posição. Um dia, encontrei no armário um casaco que não era meu, que nunca tinha visto antes. Era como se ele deixasse marcas de presença para me lembrar de que estava por perto. Até hoje não sei como ele conseguia entrar sem deixar rastros. Talvez tivesse acesso a passagens que eu desconhecia. Talvez tivesse feito cópias antes da reforma. Ou talvez houvesse alguém de dentro ajudando. O que sei é que as fotos continuam sendo o detalhe que mais me persegue. As últimas que recebi, deixadas em mais um envelope, mostravam a casa em datas específicas. No Natal, na Páscoa, em aniversários. E em cada uma delas, havia alguém que não era da minha família, posando dentro da sala. Como se a casa tivesse duas histórias acontecendo ao mesmo tempo. A minha e a dele. O caso nunca foi resolvido. A polícia dizia que não havia provas suficientes, que sem flagrante não havia o que fazer. Eu sigo vivendo aqui, mas nunca de forma tranquila. A cada vez que giro a chave na porta, penso na possibilidade de outra cópia circulando por aí. Às vezes acordo de madrugada com a impressão de que alguém esteve no meu quarto. Não encontro nada mexido, mas o corpo sabe quando foi observado.
E essa sensação não me abandona. No fundo, a pergunta que fica é sempre a mesma. Quem fez as cópias de chave? Foi o ex-inquilino sozinho? Ou houve alguém mais envolvido? Alguém que facilitou? Não tenho resposta. Só tenho a certeza de que a minha casa nunca mais voltou a ser realmente minha. E que, de certa forma, continuo dividindo espaço com um fantasma vivo. Um ex-morador que nunca aceitou ter partido. Esses 3 relatos lembram que a casa deveria ser o lugar mais seguro, mas às vezes o perigo entra sem convite. E o que fica não é só o medo, é a dúvida de quem já sabia demais. Se alguma dessas histórias te tocou, conta nos comentários. Você já passou por algo parecido? Já recebeu uma ligação estranha? Encontrou sinais de invasão? Ou desconfiou de uma chave duplicada? Aqui a gente lê tudo com respeito. Obrigado por vigiar a noite com a gente. Que a sua casa esteja em paz hoje.